Olá, meu nome é Fábio. Eu sou instrutor de mergulho e sou um apaixonado pelo trabalho de ciência cidadã. Eu vim aqui contar uma história para vocês. Antes, deixe eu me apresentar melhor. Hoje, estou coordenador de sensibilização do projeto Coral Vivo. Atuo também na coordenação do ponto focal da região de Abrolhos, um lugar maravilhoso. Quem não conhece, convido, vale a pena. Os condutores de mergulho que me apresentaram esse lugar foram fantásticos e me deram oportunidades de conhecer não só o trabalho de turismo, mas também de pesquisa. E foi aí que eu conheci o Reef Check Brasil. Eu quero contar um pouquinho dessa história para vocês. Como que uma pessoa que vinha assim de longe, interessada em mergulhar, em passar dias dentro d'água, não só trabalhando, mas também se divertindo. Porque todo momento, enxergando essas coisas novas dentro do Recife, eram momentos de diversão. Aí descobri que eu poderia aliar mais uma coisa. E olha o que eu trouxe para vocês. Uma, uma descoberta que eu tive na época e que hoje, já quase 20 anos como voluntário, me orgulha muito de fazer parte dessa família. Isso. O protocolo Reef Check é um protocolo internacional que monitora a saúde dos ambientes coralinos, dos ambientes recifais. O Reef Check Brasil é a adaptação que foi feita para a realidade brasileira de alguns bioindicadores de grupos de invertebrados ou de peixes que eram diferentes da fauna de outro oceano e que poderia ser igualmente comparado a um outro organismo que aqui nesse oceano, que nesse recife de coral habita, né, e ocupa um nicho ecológico, né, um espaço onde ele pode estar comendo, reproduzindo. E muitas vezes, olha só, essas coisas dão alertas para a gente. Como? De repente, se está muito capim no fundo da minha casa, é porque não tem nenhum bicho comendo ali? Uma comparação meio estranha, né? Mas é isso, eu quero falar para vocês que se eu identificar alguma coisa muito diferente e tal, pode ser uma indicação de uma coisa ruim. Há mais de uma década, a preocupação com ecossistemas recifais levou à implantação de uma rede global de monitoramento. O método é baseado no levantamento de via de senso visual, desenvolvidos ao longo de extensões do Recife, usando equipamentos amplamente disseminados de custo relativamente baixo, trenas, lapiseiras, pranchetas, para a gente escrever debaixo d'água. Durante o procedimento, as espécies de peixes e invertebrados são contados, além da observação do tipo de fundo e a saúde dos corais. No mundo inteiro tem Reef Check. São mais de 102 países. Vejam nesse mapa, todas as pontinhas vermelhas são locais onde tem uma pesquisa acontecendo, uma dessas 14 mil que já aconteceram até hoje. Muito disso foi feito porque eles tiveram problemas, tiveram lugares com a falta de peixe, de polvo, de camarão, de coral, de vida. E o alerta foi dado. Outros lugares, eles tinham muita diversidade e queriam preservar. E começaram a monitorar. Então, o monitoramento é um trabalho
que pode ser feito por nós, cidadãos. O trabalho de ciência cidadã, inspirando ações positivas para os recifes de coral e o oceano. O Reef Check Brasil acontece em vários lugares. No Rio Grande do Norte, nosso extremo do mapa, nos estações do Reef Check, nós temos o Atol das Rocas e Maracajaú. Já em Pernambuco, nós temos Fernando de Noronha, Ipojuca, Tamandaré e Maragogi, em Alagoas. Na Praia do Forte, na Bahia, em Itaparica, naquele lugar lindo, maravilhoso, o pessoal da Universidade Federal da Bahia participando juntamente com a nossa coordenação nacional, com a professora Beatriz Padovani, da Universidade Federal de Pernambuco. Também desenvolvem ali um trabalho bem legal. E aqui na nossa região sul da Bahia, Porto Seguro, aonde estou agora, Corumbau, Parcel das Paredes, Parcel dos Abrolhos e Arquipélago de Abrolhos. Esses são alguns dos sítios, das áreas de monitoramento da saúde do ambiente do Recife de Coral do Brasil. Eu vou contar um pouco mais para você, aprofundando um pouco ainda. Lá na ponta de Corumbau, dentro da Reserva Marinha Extrativista de Corumbau, vários moradores locais decidiram indicar pontos aonde fosse necessário monitorar, para que eles pudessem também colaborar. Além de colaborarem no processo de coleta de dados, aquilo tudo fazia com que eles pudessem ter um entendimento maior do que acontecia no próprio lugar de trabalho deles. Eles já sabiam as marés boas para os peixes virem, comerem ou fugirem. Eles sabiam a maré boa do polvo, do camarão, do peixe que come no fundo, do peixe que come na meia água. Todas essas informações, elas fazem parte de um trabalho que também pode ser dividido, pode ser compartilhado com os pesquisadores, para que eles, junto com as comunidades tradicionais, que se voluntariem também a fazer essa coleta de dados, possam enxergar maneiras de fazer propostas de gestão muito mais efetivas, de sucesso, que eu quero dizer, onde fique garantido para as futuras gerações aquela mesma fartura, aquele mesmo lugar bonito que hoje é como a Ponta de Corumbau. Outro exemplo interessante também que eu falo para vocês são os vários grupos que a gente tem na costa brasileira. Na oportunidade, a gente inclusive visita as escolas, as creches, os lugares onde as pessoas se reúnem, nas praças, nos barcos, nas praias, para poder contar um pouquinho essa história. O Reef Check Brasil, como em quase dos 102 países que fazem parte dessa rede global, é feito de pessoas, é feita de voluntários. Esses voluntários vivem em sociedade. É importante que a gente fortaleça a nossa rede. E ela vai desde o pequenininho, que aprende sobre o peixe, sobre a época do defeso, por que funciona aquilo, se aquele peixe tem uma relação com a boquinha dele que é pontudinha, com o tipo de comida que ele come. Se aquele peixe, tipo um bico de papagaio, que fica raspando fundo, comendo as algas, conhecido como os jardineiros do mar, qual que é a função deles dentro desses grupos, dessas coisas? Como que as pessoas podem enxergar esses peixes como mais um ente dessa natureza maravilhosa, dessa natureza rica que a gente tem? Vejam ali os dois colegas no barco,
né, discutindo, olhando uma tábua, né, uma prancheta de identificação de espécies. Ali é uma prancheta de identificação de peixes. Eles estavam ali já se preparando para a viagem, né, onde estariam fazendo o mergulho, e já estavam ali identificando, matando algumas dúvidas, né, para poder cair na água. Aqueles outros que estão no centro da foto, né, da imagem, na verdade, são mergulhadores voluntários que estavam sendo treinados dentro da piscina. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Treinamento muito legal. Vejam vocês, quando a gente está falando então dos times que vão ser treinados, muitos deles já são pesquisadores experts, anos de carreira, né? Carreiras de sucesso, como vários desses aqui nessas fotos, que também se juntam voluntariamente para estar fazendo esses trabalhos. Aqui no centro, né? Na foto ao centro, de camiseta rosa, é a professora Beatriz Padovani, a nossa querida Bia, ao lado da professora Débora, a Débora Pires do Coral Vivo, ela mesma. Eles estavam ali com vários outros pesquisadores, colegas, companheiros, e estavam discutindo os primórdios dos protocolos sendo adaptado aqui para a nossa realidade brasileira. A professora Beatriz trouxe, né, desse encontro internacional que ela pôde absorver, conhecer mais sobre a saúde dos ambientes recifais sendo analisadas por um protocolo tão simples, né? Um protocolo de monitoramento que não é uma pesquisa que vai ser desenvolvida com o rigor científico. É um protocolo que vai identificar grandes mudanças que chamem atenção para toda uma rede maior de pesquisadores, de instituições que podem ali desenvolver e aplicar alguma coisa mais detalhada, com rigor, para poder confirmar se aquilo tudo realmente está acontecendo ou não, ou as causas e possíveis outros efeitos. Mas eu digo para você isso porque ao longo da costa brasileira a gente tem muita gente participando. Aqui mesmo nessas fotos tem gente de Noronha, gente de Santa Catarina, gente de São Paulo, tem gente de muito lugar. Temos voluntários para todos os lados. Mas a ideia básica, gente, desse grupo todo que quer cair na água, sejam os novos ou os mais antigos, os experientes e até aqueles que não sabem nem nadar. A ideia básica é nadar ao longo de uma linha com mais ou menos 100 metros, chamada transecto, e contar os organismos. Essa linha fica dividida em 4 trenas. A primeira, e todas elas com 20 metros de comprimento. Então, a primeira está ali, disposta no Recife, copiando um relevo do Recife, uma borda, né, uma área que foi escolhida. Depois termina um espaçamento de mais ou menos 5 metros e começa a segunda trena. E assim por diante, como a gente está vendo ali no desenho. A gente tem, então, a trena 2, a trena 3 e a trena 4. No final dela, a gente amarra uma boia. Então, a gente sabe que a boia inicial está na trena 1 e a boia com um formato diferente, muitas vezes, ou com uma cor diferente, a gente identifica ela e coloca no final da trena 4, daquele transecto. E para quê, gente? Para poder preparar o corredor para o mergulhador fazer as anotações. O primeiro que cai na água é o mergulhador de peixes, ou a mergulhadora, né? A dupla que pode estar caindo. Mas eles têm que esperar um pouquinho. Depois que estende a trena, esperam, até que o ambiente volte a ficar tranquilo. Porque aquela agitação pode atrair peixes ou pode espantar os peixes. E isso compromete a qualidade do dado, da informação a ser notada. Então vamos lá. Já esperamos. O mergulhador de peixe caiu na água, começa a olhar.
passando em cima da trena, aquela primeira trena de 20 metros que eu falei. Ele vai passando e olhando para um lado e para o outro, para cima e para baixo, para todos os lados. Porém, imaginando um corredor que tem um raio de 2,5 metros. Então, ele vai ter 5 metros de largura, 2,5 metros de cada lado. Imagine que aquele corredor, todos os peixes que passarem por ali vão ser anotados, ou os grupos indicadores. A gente tem maneiras diferentes de fazer essa coleta de dados. A gente às vezes chama isso de o Reef Check avançado ou o Reef Check básico. E existe até o Reef Check Kids, o Reef Check para as crianças, que ele pode ser os peixinhos amarelos, os peixinhos azuis, os em forma de agulha, os em formas de disco, né? Anotando coisas que chamam a atenção. E isso a gente vai ensinando às crianças a função ecológica dos organismos, a forma com que eles se encontram naquele lugar, o respeito que a gente tem que ter ali. Mas voltando, né? As várias formas de anotar. O Reef Check que vai ser anotado a partir da trena de peixes, ele tem que seguir as 4 trenas. Então, mais ou menos, ele gasta entre 30 e 40 minutos para percorrer todo esse espaço, olhando com cuidado os peixes que estão em cima, embaixo e até mesmo aqueles que estão nos buracos. Sim, nos buracos. O segundo mergulhador a cair na água é o de transecto de invertebrados, aquele que vai procurar embaixo das tocas a lagosta, o polvo, aquele búzio-chapéu, as anêmonas. É aquele mergulhador que a gente brinca que vai emburacar, vai ficar de ponta cabeça com aquela flutuabilidade legal e ficar olhando. Muitas vezes ele leva até uma lanterna para poder olhar bem lá dentro do Recife. Quem sabe ele não encontra as anteninhas da lagosta ali dentro. Sim, ele tem que percorrer todas as 4 trenas. Mas ele não precisa estar sozinho. Ele pode estar acompanhado, ou pelo menos seguido, da pessoa que vai fazer o transecto de substrato. Sim, aquele em que a gente anota o que tem embaixo da trena, a cada meio metro. Tem uma alga, tem outra alga, tem rocha. Rocha, então, confunde muitas vezes a gente. Porque pode ser um coral morto antigo, que já está todo cheio de cabelos de algas ali, filamentosas, né? Mas ele é considerado como uma rocha. É uma convenção, né? Para que todos esses lugares aonde a gente anota, e eu digo aqui, gente, Vietnã, na Califórnia, no Caribe, em vários lugares, aqui no Brasil, como mostrei para vocês, enfim, para que a gente possa chamar uma coisa de rocha aqui e lá também, existem essas convenções. Então, no substrato é importante a gente também entender isso, porque às vezes a gente se confunde com identificar o que é uma alga calcária, por exemplo, que pode ser olhado assim, é uma rocha viva. Em alguns lugares é conhecida com esse nome. A alga calcária é uma estrutura viva, né? Um, uma alga que junta as coisas que estão no Recife. É conhecido como cimento do mar, gente. Ela vai crescendo rápido e juntando ali os pedaços de pedras, né, esqueletos, conchas, né, aquele substrato que está ali vai sendo recoberto pelas algas calcárias, que vão ajudando a crescer a formação do Recife. Olha que informação importante que você está anotando. O crescimento do Recife pode ser anotado também com a identificação da alga calcária. Olha que interessante. E a gente continua, porque a trena às vezes também passa em cima da areia, como está aqui no desenho. E aí temos que anotar. Mas a areia é uma fase
de um tamanho de um grão. E se o grão for menor do que o grão de areia? A gente tem que anotar. E aí a gente discute, né, ao longo da trena essas convenções. E aí anota conforme foi. Então, por exemplo, se eu pegar um pouquinho daquele substrato não consolidado, aquele, né, que eu posso chamar ali do fundinho de areia ou de lodo, de lama, e aí eu levanto um pouquinho e ele cai rápido, é areia. O tamanho do grão é um pouquinho maior do que a lama. A lama fica em suspensão mais tempo. Mas isso tudo a gente aprende antes de cair na água. Quando cai na água, a gente já está com tudo mais fresco na cabeça. E vai só anotando uma prancheta como essa, embaixo d'água. É, embaixo d'água dá para anotar. A gente escreve a quantidade de peixes. Por exemplo, na primeira linha, os peixes borboletas. Na trena A, a pessoa que anotou ali encontrou um peixe. Na trena B, não encontrou nenhum. Na trena C, por sua vez, já encontrou dois, mas na trena D, zero. Então, ela tem um registro de quantos peixes daquele grupo indicador, né? Eu ia falar espécie, gente, mas não é. Às vezes a gente tem várias espécies dentro do mesmo grupo, né? Como é o caso dos vermelhos, né? Vários, o dentão tá lá, a cioba. Enfim, gente, são muitas informações e para tudo isso a gente tem graus diferentes de treinamentos. É importante falar que existe, né, desde aquele para as crianças, né, que é o Discovery para as crianças ali, depois o treinamento de iniciantes, treinamento de voluntários de campanhas, os avançados, e agora a gente sabe que algumas universidades pelo mundo, inclusive aqui no Brasil, está, né, trabalhando dessa forma agora com cursos de extensão. E o RiffCheck Brasil está fazendo parte. Quem quiser saber um pouco mais, entre em contato com o pessoal lá na Universidade Federal de Pernambuco, no laboratório que a professora Beatriz Padovani Ferreira trabalha. Sei também que outros parceiros podem estar fazendo essas ligações, fazendo acontecer. É importante que a gente tenha essas coisas sendo ligadas, que essa história de Pernambuco possa se ligar à da Bahia, que a da Bahia possa se ligar à de Brasília, porque é onde vai acontecer uma réplica disso numa outra UC, que eles apoiam também. Então, tudo isso, quando eu falo assim, né, das ligações, gente, é porque tem que ser coisas diferentes, mas que se liguem também para um processo acontecer com mais é, transparência, com mais possibilidades de sucesso, né? Acho que não é nem o caso de transparência, e sim o caso de sucesso, porque a gente tem que realmente ter sucesso no trabalho, uma anotação, mesmo que ela seja bem simples. E aí, por isso que eu quis chamar a atenção. Uma anotação simples, mas se ela for feita de modo seguro, de forma correta e repetidas vezes, a série histórica, quando ela vai ficando cada vez maior, ela dá mais robustez, dá mais segurança para a informação. Então, como aqui no Recife de Fora, no Parque Natural Municipal do Recife de Fora, em Porto Seguro, esse lugar lindo, maravilhoso que eu trabalho. O ponto 1, que é o extremo sul ali daquela grande estrutura do Recife, a gente tem o nome dele de funil. Ele é diferente das águas do ponto 2, que fica lá no norte, que é o ponto norte, né? São montículos de Recife de coral que estão naquela região ali. Já no ponto 3 é uma piscina de visitação, onde os turistas passeiam, conhecem. Já disse para vocês, né? Quem não conhece, não preserva. Então a gente tem que dar oportunidade para as pessoas conhecerem. É por isso que a gente está treinando, está, né, colaborando
no processo de formação de condutores dessas áreas marinhas protegidas, como é o caso do Parque Natural Municipal do Recife de Fora. Bem, os pontos diferentes, eles se completam. Será que a mesma informação daquela água que vem do norte, com mais ou menos nutrientes, a depender, né, do que foi registrado, aquela água que vem do leste, lá no ponto 5, aquela água que vem mais terrígena, que vem ali no ponto 4, no ponto 1, vindo do continente, né, da Barra do Rio, será que eles apresentam condições ambientais diferentes para os organismos? Será que a lagosta que a gente encontra no ponto 1, ela tem o mesmo comportamento da lagosta que está lá no ponto 2? É um lugar visitado? É um lugar que não é visitado? A piscina de visitação, a visitação que está acontecendo lá, ela está sendo legal? O que eu posso pensar de uma visitação aonde uma diversidade de peixes considerável está à volta? Que está legal, né? Será que esses peixes estão ali porque eles estão sendo atraídos ou não? A comida que aquele tipo de peixe costuma comer tem abundância naquele local? Tudo isso a gente anota quando anota a transecto de peixe, transecto de invertebrado e o transecto de substrato. Quando a gente faz essas anotações embaixo d'água, a gente vai anotando os grupos indicadores da saúde do ambiente do Recife. Os pesquisadores, com seus estudos e com a sua experiência, eles conseguem fazer a análise desses dados, fazer raciocínios que possam gerar hipóteses de que talvez um trabalho com mais ou com menos pessoas, com mais ou menos proteção naquele lugar, faça alguma diferença ou não. Será que um parque está sendo bem protegido? Né? Falei em segurança, me lembrei. Enfim, a gente sabe que muitas vezes, nesses pontos de mergulho, não estou falando nesse necessariamente, mas nos pontos de mergulho que são monitorados, a gente encontra lixo, encontra problema. E como que a gente relata isso? Nas planilhas. E as planilhas vão virar esses gráficos, essas informações numa sequência de anos. A gente tem, por exemplo, aqui, na piscina de visitação, dados de 2016, 2018, 2019 e 2020. Vejam vocês que as algas, que é aquela barrinha verde, em 2016, ocupava uma grande parte do substrato do Recife de Coral. E foi tendo menos em 2018, 2019, quando 2020 começou a crescer um pouquinho mais. Se a gente comparar com os dados de peixes, né, que é os dados que estão abaixo, em cima a gente tem o substrato, no meio a gente tem os peixes, e embaixo eu estou com o gráfico dos invertebrados. Então, as algas cresceram ali. Será que eu tenho menos peixe herbívoro na tabela de baixo? Será que isso aí vai fazer com que eu tenha menos ou mais observações feitas de herbivoria? Vejam lá, a mesma cor foi colocada verde para os budiões, que são os grandes herbívoros. Quando tinha muita alga, tinha bastante budião, ou pelo menos tinha um pouco mais. Depois teve diminuição de budião, também teve diminuição de alga. Menos budião ainda, um pouco menos de alga. E se manteve assim os budiões, mas as algas, por sua vez, começaram a ocupar um pouco mais de espaço em 2020. Vejam que são relações que, claro, a gente tem que tomar várias outras considerações, mas a gente consegue enxergar as coisas dentro dos registros. E isso faz com que hipóteses sejam geradas. Quem sabe eu não posso gerar um trabalho de conservação a partir de um treinamento que eu venha fazer
como um cientista cidadão. Faça você também, participe de alguma ação voluntária, mesmo que não seja essa que eu estou apresentando para vocês. Entre numa outra rede, tem tantas outras que existem pelo mundo. Aqui no Brasil, alguns pontos especiais ligados a universidades, a centros de mergulho, sempre trabalham com algum processo de voluntariado para a conservação dos recifes. Ajude você também, seja um voluntário. Vamos mergulhar? Vou mostrar para vocês, então, com muita alegria, com muito prazer, um pouco mais desse mundo debaixo d'água, mas só que dos treinamentos agora. Vou mostrar para vocês, vejam só, o nosso treinamento na piscina. Olha que legal. A gente consegue, então, conversar com um grupo de pé na piscina e depois a gente começa, gente, sabe o quê? Colocar esses alunos para mergulhar. É, olha só essa turma, como eles ficam embaixo d'água. Sim, embaixo d'água. Eu estou tentando colocar a imagem para vocês verem. O mergulhador vai passando, treinando, encostando no fundo, se sentindo mais à vontade para se afastar do fundo. Isso tudo, gente, é muito legal, porque a gente está treinando num ambiente mais controlado, onde eu posso errar, tocar o fundo. Lá no Recife de Coral, a gente vai evitar esse tipo de coisa. Imaginem vocês, vou mostrar outro vídeo bem legal aqui, que o mergulhador precisa anotar. Opa, vou abrir de novo. Que o mergulhador precisa anotar. Olha só, gente. Ele treina na piscina e depois ele vai para dentro d'água. Vou mostrar um outro vídeo aqui para vocês. Os mergulhadores foram para dentro d'água e simplesmente fizeram várias coletas de dados. Lá no Recife de Fora, que eu estava contando aqui para vocês. Meus Bruna e olha só. Vou, vou apresentar aqui para vocês um outro vídeo bem legal, que é no Recife de Fora. Olha só, essa equipe de voluntários foi para o Recife de Fora e conseguiu estender a trena ao longo de vários corais, como esses aí, que é o coral Bela, coral conhecido também como coral couve-flor. Esse aí é o coral de fogo. Que coisa mais linda, né, gente? O coral de fogo espalha e protege também vários outros peixes nas suas fases iniciais de vida. Mas o mergulhador fica procurando, olha só, em todos os lugares, perto das algas, com a lanterna para olhar nos buracos. Isso mesmo, gente. Os peixes, as lagostas, esses todos ficam escondidos também em buracos. O mergulhador desce, sobe, passa por vários desses lugares para poder mostrar o que está acontecendo. O interessante é que, às vezes, a gente costuma fazer um vídeo transect. Olha só que interessante, gente. Então, o mergulhador fez da 1 até a 4. E aí, quando ele volta, olha só o que ele voltou fazendo, filmando
Ele não tinha nenhuma régua, mas ele já estava fazendo uma referência às áreas que ficavam próximas à trena em que ele estava mergulhando, para que outras pessoas também pudessem entender qual era a realidade daquele lugar que ele anotou. Vejam vocês que vários lugares que podem ser esconderijos estavam ali naquele Recife, mas também tinha o plano, essas áreas rasas, né, dominadas aí por um organismo muito parecido com baba de boi. É um zoantídeo, mas olha só, nas paredes ele já vai diminuindo a quantidade e outros organismos aparecem, inclusive os ouriços, os peixes, hein? Ficam procurando um lugarzinho para se esconder ou para colocar os seus filhotes. Vejam vocês que vários desses trechos acabam não tendo mais peixe. Por isso, olha aí, o mergulhador está entrando na trena 3. Por isso que o primeiro a fazer, como eu contei lá no início para vocês, é o de peixe, porque a guesa acaba espantando, né? Já vi algumas vezes, gente, o tubarão, logo no início, a tartaruga, e às vezes elas fogem, né? Os peixes fogem, os grandes, e ficam de longe olhando para a gente. Vejam aí que alguns ficam por perto. Esse mergulhador, eu vou parar um pouquinho de compartilhar aqui para falar para vocês. Esse mergulhador, ele pode muitas vezes seguir vários caminhos na sua volta, desde que ele não esteja atrapalhando o mergulhador que vai seguir ele. Porém, gente, é importante a gente pensar que muitas vezes os mergulhadores estão com uma máquina fotográfica, podem fazer um registro ali daquele recife de coral, de uma coisa que poucas pessoas vão conseguir ver durante o ano, que às vezes acontece só naquela noite, só naquele dia ou só naquela semana, justamente a semana que você esteve lá com o seu cliente, você que é condutor de mergulho, ou com seus colegas, com as suas colegas, você que é um mergulhador, visita as unidades de conservação, conhece os lugares aí pelo Brasil. Bem, se você fotografar e puder compartilhar, já colabora também nos processos. Mas lembre, anote alguma coisa. A informação que tem no seu computador de mergulho ajuda bastante. Profundidade, temperatura. E se puder associar outras coisas, né, que você tenha registrado, ou visibilidade, ou cheiros, ou coisas que tenham acontecido naquele dia, né? Tempestades, ou em tempos anteriores. Recentemente, me lembro de uma ocasião em que a gente viu muita água doce lá fora, no meio do mar. Eu digo água doce, gente, porque parecia diferente. E muitas é, é, pedaços de árvore, materiais que a gente sabia que vinha do continente, lá fora, no meio do oceano, por conta de grandes chuvas que tinham acontecido. Imagine vocês que tudo isso também pode ser anotado na nossa planilha, observações que a gente fez durante todo o levantamento. Essas observações também são coleta de ciência cidadã. Bem, gente, falei, estiquei muito a conversa, porque realmente eu sou apaixonado, fico até assim emocionado de falar sobre isso, porque o Reef Check nos dá a oportunidade de formar uma rede de colegas, de amigos, de queridas pessoas que têm vários objetivos, e um deles é a conservação desse ambiente marinho. Esse ambiente em especial que a gente gosta de trabalhar, nós que somos condutores. Você que ainda não é condutor, mas está trabalhando, né, estudando para isso, parabéns. Aproveite. As aulas do Turismo Azul são várias e diversas.
essa é só mais uma. Aproveite as outras também. Obrigado por participar até agora e assistir a minha aula.